Gilão, nome de rio, nome de rádio, para sintonizar navegando. Hoje nos de uma ótima quarta-feira, vou contar convosco desse lado, é o Hoje Amanhã, de 28 de fevereiro. É o tal dia da semana em que temos conversa arejada, e na verdade mais arejada não podia ser. Vitorino de Sousa, bom dia. Bom dia, está fresquinho. Está arejado? Está arejado de norte. É verdade, e de que maneira? Parece que alguém deixou as janelas todas abertas e se vem uma frieza por aí abaixo, mas faz parte porque é inverno. Bem, o que é que nós vamos hoje aqui partilhar com os nossos ouvintes? Ora bem, se os nossos ouvintes se aperceberam, nós já fizemos um ano, 12 meses em que falámos dos signos todos, não é? Portanto, não vamos falar outra vez, claro. Não faz sentido, até porque há um registro disso lá Sim, está tudo publicado. No botão poesia do baudasletras.com está lá tudo. Exatamente. Portanto, mas eu lembrei-me que, enfim, para continuar de vez em quando a falar nesta história da astrologia, seria interessante agora falar dos planetas. Não é? Da influência... Dos planetas, não só do ponto de vista astrológico, exato, não é? sim. Mas do ponto de vista astronómico também. E mitológico. Ok. Está aqui um telemóvel a cair. E, portanto, vamos falar, como nós estamos neste momento, portanto, estamos no período de vigência do signo dos peixes. Não tarda nada, está aí outra vez outra primavera e começamos outra vez do Carneiro. E, portanto, o Neptuno é o planeta regente do signo dos peixes. Enfim, há muito a dizer sobre isso, porque o signo dos peixes nem sempre foi regido pelo Neptuno. Não é? Já falámos aqui uma vez que havia 12 signos e só havia 10 planetas, portanto, eram alguns partilhados. 2 tinham que reger, não é? Bom, então, o que é que aconteceu? Aconteceu que este planeta é um planeta do Sistema Solar, evidentemente, e foi descoberto no dia 26 de setembro de 1846, portanto, em meados do século XIX. E só a partir dessa altura é que o Neptuno, que estava solto, astrologicamente falando, digamos assim, é que às tantas, não sei como, mas às tantas ele apareceu como, certamente por decisão dos astrólogos, não dos astrónomos, apareceu como regência do Neptuno, dos peixes, não é? Então, e quem é que regia antes, não é? Antes da descoberta do Neptuno no Sistema Solar, quem é que regia os peixes? Júpiter. Que, por acaso, na mitologia, é mano do Neptuno. Tá? Ok, mas já lá vamos. Então, desde os primórdios dos primórdios até meados do século XIX, quem regiu os peixes foi Júpiter. Tá? Que regia também Sagitário. Portanto, era um dos tais planetas que regia dois signos. Partilhavam-se. De maneira que não é pelo facto de desde os meados do século XIX o Neptuno reger os peixes que o Júpiter deixou de ter que ver com os peixes, não é? Porque ao fim e ao cabo regeu esse signo durante muitíssimo mais tempo. De maneira que costuma-se dizer que Júpiter e Neptuno são os regente e corregente dos peixes. Ok, tudo bem. Isto é só para explicar convém. Que, bom, e portanto... o Neptuno foi descoberto em 1846 e o que é que acontece? Acontecem alguns dados astronómicos, digamos assim. Por exemplo, enquanto que a Terra, como é sabido, a Terra demora 24 horas a fazer uma rotação, não é? O dia tem 24 horas. O período de rotação do Neptuno é mais rápido. Ele gira, faz uma volta completa sobre si mesmo em 15 horas e 48 minutos. Portanto, ele gira mais, embora seja muito maior, sem dúvida nenhuma, muito maior, que é um planeta gasoso, não é? Que se saiba não tem nenhum elemento sólido, não é? Como a Terra é sólida, não é? Mas os planetas Urano e Neptuno não têm matéria, digamos, sólida, não é? Então, mesmo assim, ele gira à volta de 16 horas, 15 horas e 48 minutos. Enquanto que a Terra leva 365 dias a dar a volta ao Sol, não é? Portanto, é o chamado período de translação. O Neptuno
leva 166 anos, tá? O que dá uma média, porque as órbitas não são circulares, né? São elípticas, como se sabe, e portanto não pode ser no caso da astrologia, não pode ser 164 anos a dividir por 12, ou seja, porque ele não está, como é uma elíptica, não está o mesmo número de anos em cada signo. Em média, 14 anos a fazer os 30 graus de cada signo, em média. Tá? Portanto, enquanto a Terra leva 1 ano a dar a volta ao Sol, o Neptuno leva 164 anos a dar a volta ao Sol, o que é realmente muita coisa. No que toca aos satélites, a Terra tem um satélite, como é sabido, né? Que é uma coisa que se chama Lua. Então, e Lua, na nossa linguagem, é um nome genérico para os satélites dos planetas. Portanto, o Neptuno tem várias luas, digamos assim, mais concretamente, segundo a minha informação, 8, mas isto estão sempre a descobrir mais, não é? Conforme a tecnologia vai aumentando, vai-se permitindo. Sim. E os dois mais importantes têm nomes, não é? Que se chama, normalmente, nomes da mitologia, está claro, e os mais importantes são dois planetóides, dois satélites, que se chamam Tritão, um é um Tritão e o outro é Nereida, ok? Outra coisa muito engraçada, que é que as pessoas, nós não temos a noção, por exemplo, no caso da Terra, não temos a noção a velocidade a que os planetas andam no espaço à volta do Sol, não é? A gente não tem, só para se ter uma noção, o Neptuno desloca-se no espaço a 19.440 km por hora. Ui, é uma coisa... E a Terra ainda anda mais depressa porque está mais próximo do Sol, não é? Portanto, a Terra desloca-se à volta de 106.000 km por hora. Poxa. Tá? Nós, é estranho porque é que a gente não sente isso no cabelo, não é? A gente devia sentar, todos usar o cabelo para trás quando andamos no carro descapotável, mas isso é outra conversa, estamos na brincadeira. O que é que se pode dizer mais? Na mitologia, portanto, o que nós vimos agora foram aqui alguns elementos da astronomia, ou seja, das características do planeta físico, tá? Na mitologia, a mitologia considera os planetas, digamos, como deuses. Haveria muito a dizer sobre o assunto. Os deuses normalmente são considerados figuras fictícias, fruto da imaginação. Há quem defenda que os deuses de facto existiam, que eram extraterrestres, que vieram aqui à Terra, e quando se fala nos chamados semideuses, não é? Por exemplo, quando se fala da constelação de Gêmeos, o Castor e o Pólux, um era Deus, um era como é que se diz? Não era mortal e o outro era mortal. Okay. E, portanto, um era Deus e o outro era semideus, e o semideus era, evidentemente, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que houve algum Deus, entre aspas, não é? Algum extraterrestre, que se cruzou com uma senhora terráquea, não é? Exato. E deu um semideus, mais ou menos. Nem uma coisa nem outra. Nem uma coisa nem outra. Bom, isto é claro que é só apenas, fica aqui ao nível da informação. Bom, então, quando eu falo de mitologia, estou a falar da mitologia romana, tá? Cada povo tem a sua mitologia, com os seus deuses, com os seus próprios nomes, embora, se a gente exprimir aquilo, vai tudo dar ao mesmo. É a mesma coisa com nomes diferentes, não é? E então, na mitologia romana, Neptuno é o nome deste deus na mitologia romana. Na mitologia grega, onde os romanos foram beber muita coisa, mas na mitologia grega chama-se Poseidon. Tá? Há até um filme muito conhecido que é o desastre, o naufrágio de Poseidon, que era um navio que ficou virado ao contrário. Bom, então, e como diz o nosso amigo Neptuno, era irmão de Júpiter, que nos gregos é Zeus, o senhor lá dos Olimpos, e do Plutão, que nos gregos é Hades, tá? O deus dos infernos, o deus dos submundos, o deus da morte, etc, etc. Portanto, o Júpiter, que era o Big Boss lá, tinha 2 manos, não é?
O Júpiter era o senhor dos céus, o Neptuno era o senhor dos mares e o Plutão era o senhor dos submundos, dos subterrâneos, tá? E assim eram os donos aqui da loja toda, não é? Do pedaço do pedaço. Exatamente. Então, o Neptuno, como toda a gente sabe, é o deus dos mares e dos rios subterrâneos. Tá? Na mitologia, ele possuía um palácio esplendoroso no fundo do mar, mas normalmente estava no Olimpo, lá em cima, não é? Devemos dizer que o Monte Olimpo existe. Tá? Ok, é real. É real, é na Grécia. Portanto, há um monte na Grécia que se chama Olimpo. Mas, pronto, criaram lá. E evidentemente que os gregos, dessa altura, quando olhavam para o topo do Monte Olimpo, não viam lá os deuses sentaditos no palácio. Como é evidente, não é? Bom, então, é muito engraçado, porque o Neptuno está considerado que foi quem deu o cavalo, o animal cavalo, que foi muito importante no desenvolvimento da humanidade, aos homens, não é? À humanidade. E, portanto, enquanto Deus dos mares, a tempestade e a bonança, tá? Ou seja, as duas faces da moeda estavam sobre o seu comando, não é? Portanto, ele quando se irritava, aquilo era uma chatice, não é? Então, quando passava sobre as águas, conduzindo um magnífico carro dourado, a agitação das ondas amainava e instalava-se a tranquilidade na superfície. Controlava tudo. Portanto, porque o carro era sempre representado com um tridente, uma lança em tridente, ou seja, uma lança com 3 pontas, com o qual que agitava e destruía o seu belo prazer, ou quando, a seu ver, a destruição se tornava necessária. Portanto, enquanto que o Zeus, que era o mano dele, o Júpiter, tinha o raio, não é? Então, ele lançava os raios, o Neptuno tinha um tridente, tá? Então, ok, então temos que, no caso, o Neptuno na astrologia, agora voltando à astrologia, às características do Neptuno, ele faz oposição com as características do Urano. Da mesma forma que, por exemplo, o Saturno, que é o princípio da contração, faz oposição com o Júpiter, que é o princípio da expansão. Um é a negatividade, o outro é a positividade. Um é a alegria, o outro é a tristeza. Um é a esperança, o outro é a melancolia. Ou seja, fazem o Júpiter e o Saturno fazem, digamos, um par de opostos. E aqui o Neptuno com o Urano, que é o planeta que no Sistema Solar está antes de Neptuno, ou seja, Neptuno está entre o Urano e o Plutão, também. Enquanto que o Neptuno, porque está ligado ao mar e ao nevoeiro, está ligado à difusão, não é? Quer dizer, aquela coisa que não se percebe muito bem, ao passo que o Urano, signo de ar, rege o Aquário, está ligado à concentração. Portanto, um é a difusão, a confusão, a indefinição, o outro é a concentração. O Neptuno é a dependência, é um signo de água, rege um signo de peixe, um signo de água, tem a ver com a dependência, e o Urano tem a ver com a independência. Ok, tá? Opostos. E poderíamos, evidentemente, citar aqui outro tipo de características opostas. É muito engraçado, porque o Portugal é um signo dos peixes, e, portanto, tem como regente o seu Neptuno, o seu amigo Neptuno, e até há um mito, não é, do Dom Sebastião, que há de voltar numa manhã de Aí está, que perdura. E ninguém pode negar que uma das características mais, enfim, que marcam, ou que marcaram, e continuam a marcar o povo português, é a difusão. Não é? O romantismo, por isso é que se diz que Portugal é um país de poetas, não é? E o Neptuno tem a ver com as artes, com a transcendência, tá? Neptuno tem a ver com tudo aquilo com o suprafísico, vamos dizer assim. É por isso que as pessoas com o Neptuno muito forte no mapa, de uma maneira geral, têm uma grande ligação com a vida depois da morte, com a reencarnação, com os deuses, com Deus, com a religião, com a espiritualidade, ou seja, tudo o que transcende, tudo o que está para além do nível físico. Isso é a regência em positivo, atenção, do Neptuno, não é? Portanto, é muito engraçado porque este planeta já se disse que foi descoberto
em 1846, e ele representa astrologicamente, a sua simbologia está ligada com as massas populacionais, não é? Os grandes movimentos e os meandros intrincados da mente, não é? Porque, como ele está ligado ao suprafísico, é a mente que já não está ligada exclusivamente, ou não se preocupa exclusivamente com as coisas da Terra, não é? E é muito engraçado porque foi precisamente nesse período do século XIX, meados do século XIX, não é? Que surgiu a psicanálise e que começaram a surgir também fruto do desenvolvimento da era industrial, começaram a surgir os sindicatos, que são grandes massas não é? Portanto, os sindicatos estão ligados, são geridos, são regidos, digamos assim, pelo Neptuno, não é? Então, Neptuno, segundo aqui o meu dicionário, tem à sua conta a dissolução das formas, porque ele é a água dissolve tudo, não é? A dissolução, o sonho, a fantasia, a ilusão, os ideais e o misticismo, o psiquismo, a idealização e a inspiração, ou seja, a ligação aos planos superiores, os valores espirituais mais elevados e o impulso de regressar à fonte original da vida. Tá? É como se as pessoas muito neptunianas tivessem saudades do divino, que é uma frase que eu gosto bastante. Entendamos lá divino como a gente quiser. Tá? Claro que estas coisas tudo tem uma parte positiva e uma parte negativa. Do lado negativo, que é bastante complicado, o lado negativo de Neptuno, induz os chamados, por causa da ilusão, não é? Induz os chamados paraísos artificiais e a confusão que leva a construir castelos de ar, ou seja, aquela pessoa que não tem de toda a noção da realidade, não é? Portanto, veicula também, dentro deste contexto, veicula obsessões, histeria, distração, que é o meu caso, nunca sei a quantas anos, medo irracional e instabilidade. Portanto, as pessoas de peixe, aliás, todas as pessoas dos signos de água, talvez com exceção de escorpião, são pessoas muito, muito vulneráveis. O escorpião não. O escorpião também é, mas finge que não é. Tem aquela capa dura de quitina por fora. No seu melhor, o Neptuno, no seu positivo, o lado positivo, manifesta refinamento, delicadeza, romantismo, ternura, capacidade de perceber as profundidades desconhecidas nas experiências do cotidiano, amor, compreensão, dedicação à humanidade. Portanto, são pessoas muito, muito generosas, são pessoas muito humanitárias. Todos os movimentos de ajudar os mais necessitados, de uma maneira geral, genericamente, estão associados à energia de Neptuno, porque ele tem exatamente a ver com o plano superior, que pode ser espiritual, entendido do ponto de vista espiritual, ou entendido do ponto de vista religioso, que não é bem a mesma coisa. Tá? Então, isto era o que me se pode dizer acerca do nosso amigo Neptuno. E não é pouco. E havia muito mais para dizer, mas não vale a pena. Temos que deixar sempre umas pontinhas soltas para outras vezes. Resta dizer que durante muito tempo a gente, antes de enfim, até meados após a Idade Média, julgava-se que o Saturno era o único planeta que tinha anéis, não é? Tem aqueles anéis à volta. Sim. Mas, entretanto, já se descobriu que o Neptuno também tem e o Urano também tem. Ok. Com maior visibilidade cada vez mais. Foi aumentando a capacidade dos nossos telescópios, que antigamente estavam pousados na Terra, mas agora já andam lá em cima, a enviar-nos fotografias realmente extraordinárias do espaço profundo. E, portanto, eles também têm anéis. Muito bem, muito explicados, diremos nós hoje em relação a Neptuno e portanto, também... se calhar para a semana não, para o mês que vem, enfim, já estaremos em Carneiro, talvez seja interessante falar de Marte. Por exemplo, será lá para o início, durante o mês de março o faremos. Vitorino, boa quarta-feira, boa despedida de fevereiro e até para a semana. Até para a semana. Obrigada a nós. Rádio Gilão Tavira. Para o mundo, através da emissão online em radiogilão.com. A onda do Algarve.